Boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Bem-vindos a mais uma reunião do programa da família. Hoje teremos um tema onde poderemos aprender com os conselhos de Deus como viver dia a dia e sermos felizes. Helena White diz assim: o lar embelezado pelo amor, a simpatia, a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. Se a vontade de Deus for cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. E para iniciarmos esta reunião, vamos cantar o nosso hino tema 450, Abençoa este lar. Musical e instrumental. Thank you.
Agradecemos ao Simão e agradecemos à Maria por este momento musical. E também agradecemos a cada um de vós a vossa presença, quer aqueles que se encontram aqui neste lugar, na Casa de Deus, quer aqueles que se encontram nos seus lares e que através da internet, através da plataforma digital, podem estar ligados a nós. Podemos estar ligados todos neste mesmo propósito, que é louvarmos o nosso Deus e adorarmos o nosso Deus. Partilho convosco um pensamento acerca da oração, que diz assim: de oração em oração, nós vamos vencendo. Ou seja, de oração em oração, Deus nos faz cada vez mais fortes. E porquê? Porque a oração nos coloca de joelhos diante do nosso Deus. E quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos ajoelhar o nosso coração diante do nosso Deus, para podermos interceder, para podermos orar por quem estamos a orar ao longo da semana, pela nossa querida Joana Graça e também pelo nosso querido Gabriel Abreu. Temos ali as suas fotos para nos relembrarmos um pouco destes dois jovens. O Gabriel encontra-se a estudar fisioterapia, por isso intercedemos a Deus para que lhe dê sabedoria, para que lhe dê força, alento nesta sua jornada e também que lhe possa ajudar nas suas lutas e desafios. A Joana Graça já é uma profissional de saúde, ela é enfermeira, embora distante, mas também como igreja queremos orar por ela para que Deus também lhe possa dar poder e força nas suas lutas e nos seus desafios. E para orarmos por estes dois jovens, pela Joana e pelo Gabriel, nós pedimos a uma família, à família Esteves, que possa então orar pelo Gabriel e pela Joana, e vamos nos juntar a esta família em oração. Querido Pai, te agradecemos por todo o cuidado e carinho que tens por cada um de nós, e neste momento em especial vimos à tua presença pedir que venhas cuidar do Gabriel, que ele sinta a tua proteção, o teu amor e que na sua vida profissional, perante todos os desafios, ele possa ter bem presente a sua missão de dar a conhecer às outras pessoas, tocando-as com o teu toque de amor, Pai. Pedimos também que o dirijas em todas as decisões que tem que tomar em termos pessoais, que ele sinta a sabedoria que vem do alto e que o possamos também apoiar enquanto igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Pai. Amém. Querido Pai, da mesma forma devemos pedir pela Joana Graça. Queremos que tu a possas proteger sempre no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Ela estará exposta a vários perigos e te pedimos proteção para ela. Abençoa-nos a todos e protege-nos. Tudo isto te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos ao Pedro, agradecemos à Joana, a esta família, que Deus possa também abençoar grandemente, que o Pedro e a Joana possam ser fortalecidos por Deus na sua caminhada espiritual e que também o seu amor por Deus seja absorvido pelo pequenino Miguel e que seja uma inspiração para que ele tenha sempre como Jesus o seu grande amigo. Que Deus possa então agradecer e fortalecer esta família. Neste encontro que temos tido das famílias, nestas reuniões de quarta-feira, com o louvor e com a oração, fomos também lançando alguns desafios. O primeiro desafio que nós lançamos, com o Salmo 19 e no versículo 14, logo na primeira semana, para que, como famílias, no nosso culto familiar, ao reunirmos a família, pudéssemos então fazer a leitura diária deste Salmo 19, 14, que nos falava que as nossas palavras devem ser agradáveis diante do nosso Deus.
Então o desafio era esse, que diariamente as nossas palavras pudessem ser palavras de fé, de coragem, de alento, palavras de amor, palavras bonitas entre a família e não só, em todos os nossos relacionamentos. A semana passada lançámos mais um desafio, a leitura também diária no culto familiar de Gálatas 5, 22 e 23, onde o apóstolo Paulo nos fala das virtudes cristãs. E assim, também podemos memorizar, refletir e em oração pedir o poder de Deus para que estas virtudes se possam fazer sentir na nossa família e nos nossos relacionamentos. O amor, a paz, a alegria, o domínio próprio, a fé, etc. E hoje temos mais um desafio. Isaías 44, dos versículos 1 a 6, que vos convido a abrir a palavra de Deus e a podemos então ler estes versículos. E diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor. E estes versículos falam-nos de uma promessa extraordinária do nosso Deus. Aqui, Deus diz-nos que, para nós pais, não temas. Derramarei o meu espírito sobre os teus filhos. Derramarei as minhas bênçãos sobre os teus filhos. E a promessa é de tal forma extraordinária e poderosa que Deus ainda diz mais. Os teus filhos dirão, sou do Senhor. Então, o desafio que lançamos esta semana, um pouquinho além do culto familiar, é para que o casal, para que o pai e a mãe, os pais, possam encontrar um momento no dia, se ainda não o têm, para orarem juntos e reclamarem esta promessa de Deus na sua intercessão. Oremos muito pelos nossos filhos. Coloquemos os nossos filhos nas mãos de Deus, para que esta promessa possa ser sentida na nossa família. Tal como Jó se levantava de madrugada e orava de uma forma particular por cada um dos seus filhos. E é interessante que a Bíblia diz que Jó, que se responsabilizava diante de Deus pela sua família, Jó o fazia continuamente. Então, que possamos abraçar este desafio, orar diariamente, continuamente, reclamando esta promessa de Deus para a nossa família, para que Deus possa derramar o seu Espírito, a sua bênção para os nossos filhos e que eles realmente possam dizer, eu sou do Senhor. A mensagem desta noite fala-nos do amor, dentro deste contexto dos relacionamentos familiares. E está a responsabilidade da nossa querida doutora Guida Esteves. A Guida é médica, mas ela é também mãe, ela é também esposa, ela é também avó, ela é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, e que desde sempre o seu coração tem estado disponível para servir a Deus e a sua igreja. Nesta igreja a Guida é também a primeira anciã, mas o seu ministério não fica aqui, na igrejinha de Setúbal. A Guida vai muitas vezes partilhar a mensagem, o seu conhecimento, a sua fé, a outras igrejas do nosso país e até fora do nosso país. Muitas vezes é solicitada para fazer seminários, para partilhar a mensagem dentro desta temática do casamento e da família. Aqui em Setúbal já tivemos o privilégio de usufruir desses seminários. E Guida, dentro de todas estas áreas da sua vida, que Deus a possa abençoar grandemente e que, sem dúvida, que todas estas áreas lhe deram também experiência, vivência, mas que o seu relacionamento com Deus e a sua fé nos traga palavras inspiradoras e que nos ajude as nossas famílias a crescer cada vez mais em Cristo. Muito obrigada da nossa parte, da minha e da Liuba, por ter aceito o convite
e que Deus a possa inspirar. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada à Inês. Muito obrigada à Inês e à Liuba pelo projeto que estão a desenvolver neste mês de abril em prol do nosso desenvolvimento como famílias. Muito obrigada. É sempre um motivo de gratidão, um convite, porque, apesar de haver um grande investimento, traz-nos sempre um retorno aos pés de Jesus e humildade, porque são temáticas difíceis, são desafios, mas também é um meio para podermos aprender, e para mim foi, mais uma vez, como esposa, tentar aprender um pouco mais para pôr em prática no meu casamento. E convido-vos a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 de São Licenses, no capítulo 5 e no versículo 17. 1 de São Licenses 5:17, um dos versículos mais pequeninos da palavra de Deus, em que diz: orai à segunda, à quarta e à sexta. É isso que diz a vossa Bíblia? Não? Uau, pois não, claro que não. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. E com que objetivo? Qual é o objetivo de nós orarmos sem cessar? Na lição da Escola Sabatina desta semana, já estudamos o texto que vamos ler a seguir. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 17, versículo 1, onde nós podemos ler, na versão Ferreira de Almeida: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e serás perfeito. Fantástico! Este é o nosso grande objetivo como casais. Que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ampare. Necessitamos tanto, nós somos tão imprevisíveis, nós somos todos tão falíveis, somos todos tão pouco perfeitos. Desabafo de uma jovem mulher. Dizia assim: ele é muito inteligente e tem uma doçura na voz que me faz subir às nuvens. Vou deixar tudo e segui-lo, porque o amo muito e para sempre. Essa mesma mulher, alguns anos mais tarde: não consigo mais. Perdi todo o respeito por mim própria. Tudo o que faço está mal feito. Sinto-me numa prensa a ficar esmagada. Tenho de partir. Isto não é ficção, é realidade. Um jovem rapaz, a falar com um amigo, disse: ela é linda, é sábia, é elegante, é atleta, amo-a e quero viver com ela para sempre. Anos depois, o mesmo homem desabafa: tudo o que faça, tudo o que diga, nada lhe agrada. Compara-me a outros homens da nossa roda de amigos. Eu quero continuar com o nosso casamento, mas neste momento é só uma fachada. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 12 a 14, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, nós podemos ler: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas, o que é que Paulo diz? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. George Knight, no seu livro Pecado e Salvação, escreveu: ser perfeito é um estado dinâmico em que os cristãos dedicados continuam a avançar na vida cristã. Continuam a avançar na vida cristã. É uma realidade as crises nos casamentos. Crises agudas, que se ultrapassa, que se vão ultrapassando, ou que não se ultrapassam. Crises crónicas, que arrastam a família no inferno na terra, numa luta permanente. E houve um terapeuta familiar, de nome Norman Wright, que escreveu num livro interessantíssimo, Comunicação, a chave para o seu casamento, que há 3 mudanças principais que ocorrem na instituição do casamento. Primeira, um declínio à medida que o tempo passa na compreensão entre os cônjuges. Segundo ponto, uma perda na determinação em permanecerem casados. E o terceiro ponto, o desenvolvimento de expectativas irrealistas em relação ao casamento. O primeiro item da compreensão, é indispensável nós percebermos que, apesar de nos amarmos, nós somos diferentes uns dos outros. E quantas vezes no namoro a nossa capacidade de ver, de analisar, está diminuída. Essas diferenças já existiam, essas particularidades já lá estavam, mas nós estávamos tão encantados que não as detectámos, não nos apercebemos dela. E, com o avançar do tempo, essas diferenças começaram a tornar-se mais percebidas, mais marcadas e podem causar uma desagregação no relacionamento entre o marido e a mulher. John Gray, queres que eu pare, Walter? Não? Ok. John Gray, um ex-monge que hoje é um homem casado e trabalha curiosamente na área do aconselhamento matrimonial, escreveu um livro que alguns de vós, se calhar, já conhecem, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, em que retrata de uma forma a brincar, entre aspas, as diferenças, chamando-nos a atenção das diferenças que existem entre homens e mulheres. E ele diz, por exemplo, os homens valorizam o poder, a competência, a eficiência, a realização. Estão sempre a fazer coisas para provarem, para desenvolverem o seu poder e as suas capacidades. O seu sentido de si próprios é definido pela sua capacidade de alcançar resultados. Não é que seja mau, são assim, é assim. Oferecer, na generalidade, não quer dizer que sejam todos, mas na grande maioria. Então, oferecer a um homem um conselho que não foi solicitado é presumir que ele não sabe o que fazer, ou que não o pode fazer sozinho, que alguma coisa não está a funcionar bem. E isso normalmente não lhe agrada. De maneira que, queridas esposas que estão aqui, que nos seguem pela internet, é importantíssimo respeitar o timing de intervenção, o tempo em que podemos falar ou o tempo em que devemos estar caladas. Isto muitas vezes só se aprende com algumas derrotas, algumas situações menos agradáveis, mas é bom que aprendamos e que saibamos falar na hora em que é possível e silenciar na hora em que devemos. Quanto a nós, mulheres, nós valorizamos o amor, a comunicação, a beleza. O seu sentido de si próprias é definido pelos seus sentimentos, pela qualidade das suas relações com aqueles que os rodeiam.
Isto é mais importante que o trabalho e muito mais importante do que a tecnologia. A comunicação é de importância primordial para nós mulheres. Dividir os nossos sentimentos pessoais com outras pessoas é natural, faz parte da nossa essência. Queridos maridos, nós precisamos que parem, que olhem para nós, que nos valorizam e que exprimam por palavras e atos o vosso amor. Isto é vital para manter o nosso relacionamento. Quanto à perda de determinação de ser casado, há uma história maravilhosa que alguém contou a respeito do casamento que ilustra muito bem esta situação. 2 porcos-espinhos que moravam nas terras geladas do Alasca, quando chegaram às neves profundas, começaram a ficar cheios de frio. Então começaram a se encostar um ao outro numa tentativa desesperada de aquecerem um pouquinho. Só que, com os espinhos que eles tinham, picavam-se, aleijavam, afastavam-se um pouco, mas estava muito frio, juntavam-se outra vez, até que conseguiram encontrar uma plataforma de equilíbrio para se ajustarem um ao outro. Ajustar significa conhecer as diferenças e respeitá-las. Cada um de nós tem uma individualidade e compreendendo também cada um de nós que perfeito só há um, e esse é Deus. Ajustar-se implica contemplar as virtudes, elogiar, dar-se, dialogar, elaborar uma gestão participada. Acima de tudo, colocar Jesus num lugar de honra entre nós os dois. Ellen White, no livro Lar Adventista, escreveu: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido por mim. É isso que diz Ellen White? Não é. É um lar presidido por quem, queridos? Pelo Espírito Santo, pelo Deus conosco hoje. Esse é uma das chaves do sucesso. Quanto às expectativas irrealistas, Norman Wright escreveu: a magia não é o que faz funcionar um casamento. O que faz funcionar um casamento é o trabalho árduo. Será que eu estou a investir no meu casamento? Quanto tempo é que eu dedico para analisar os nossos relacionamentos? Será que a vida me absorve todo o tempo, toda a energia? Ellen White referiu várias vezes o que podemos ler no Lar Adventista, que Satanás tem uma haste sempre pronta a acertar nos nossos lares para destruir a nossa felicidade. Ele está sempre pronto e usa todos os meios, todos os subterfúgios para nos destruir. Há um livro muito interessante que creio muitos de vós conhecem, que é A Vida Plena de Poder, escrita por um irmão nosso, Jim Onberger. E ele dizia assim: eu tinha um desejo de servir a Deus, mas era frustrante cair frequentemente diante dos mesmos obstáculos. Eu tinha uma religião sem poder. Eu não entendia que a doutrina, por mais correta que seja, junto com a minha força de vontade, poderiam implementar mudanças no estilo de vida, mas que isso não era cristianismo. O exterior estava ótimo, mas a prova de fogo do caráter ocorre dentro de casa. Na maneira como eu tratava os meus filhos, a minha esposa ou o meu cão. São os pensamentos que eu acalento, as emoções a que dou guarida, que vão mostrando se as minhas práticas religiosas estão a mostrar que eu vou no caminho da salvação. Pois bem, para que a crença tenha algum valor prático na nossa vida, nós temos de nos render à graça de Deus e temos de aprender a obedecer às suas orientações.
é indispensável criar um canal privilegiado entre marido e mulher. Um tempo em que se possa conversar, em que se possa passear, em que se possa ter um momento recreativo. Não nos esqueçamos que o nosso inimigo vai procurar de todas as formas arranjar uma vida de tal forma ocupada, nem que seja para justas causas, para nos afastar um do outro. Maurice Thiesch foi um educador, professor e pastor adventista do sétimo dia. E ele escreveu o seguinte: mantende confiança razoável em vós próprios, generosa para os outros e total para Deus. O ideal é uma grande força dentro de nós que nos faz ir mais longe e sempre mais alto, mas com Deus ao nosso lado. É muito importante para marido e mulher lerem juntos a palavra de Deus. Como a nossa querida Inês falava há pouco, nos nossos momentos de meditação em família, é importante, juntos ou individualmente, lermos livros de crescimento, como o Lar Adventista, a Ciência do Bom Viver, a Orientação das Crianças e outros mais que existem. E é vital para o casal orar. Orar em conjunto e poder ter alguém a quem partilhar também a sua fé. Partilhar a fé faz aumentar de uma forma maravilhosa o nosso estar ao lado do Senhor. Ernesto Ferreira, o pastor Ernesto Ferreira, escreveu no seu livro A Verdade Cristã o seguinte: o cristianismo é essencialmente um relacionamento pessoal com Deus, através do seu Filho e nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. A expressão perfeita desse relacionamento é a oração. É por isso que não pode haver autêntica vida cristã sem oração. É por isso também que Cristo, Ele próprio, um homem de oração, falou-nos sobre, como podemos ler em 1 Tessalonicenses 5,17, já o lemos, que devemos orar sem cessar. Ao longo do nosso dia, esteja aquilo que estejamos a fazer, a oração deve ser uma constante na nossa vida. E eu termino esta meditação muito pequenina, muito curta, com um dos textos com que iniciei. Um texto interessantíssimo. Aliás, a lição da Escola Sabatina desta semana está a ser uma maravilha. Gênesis 17, 1, na versão O Livro. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe. Reparem bem, aquilo que nós mais necessitamos na nossa vida é que o Senhor nos apareça. Como marido e como mulher, quantas vezes nós encontramos em encruzilhadas que não sabemos o que fazer. Não sabemos como dar a volta à situação. Problemas, encrencas no relacionamento, na comunicação. Parece que falamos línguas estranhas. Nós não precisamos ou o melhor que nos podia acontecer era Deus aparecer-nos e falar-nos e dizer-nos: faz desta forma, faz daquela forma, não faças assim. Meus queridos, mas isso é possível. Isso é possível. Eu é que faço a barreira a que isso aconteça. E dizem-me assim: mas o meu marido não quer. Ele não quer orar, ele não quer fazer momentos de meditação, ele... Faça a minha irmã. Faça a minha irmã. E diz-me assim o irmão: a minha mulher não... Faça o meu irmão. Dobre os seus joelhos. Ore sem cessar. Estude a palavra do Senhor. Aprenda. Ponha Deus em xeque, entre aspas, para que Ele apareça e para que Ele fale e para que Ele diga o que fazer. Nunca esquecendo o que Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu posso todas as coisas. Anda diante da minha presença e se íntegro.
Se me tens ao teu lado e se eu posso, tenho todo o poder. Tudo depende de ti. Anda ao meu lado. Faz de mim o melhor amigo da tua vida. E ser íntegro, ser honesto, ser completo. Permite que eu te preencha da minha graça, com a minha graça. E isto faz-se de joelhos no chão. Ou melhor ainda, com a alma de joelhos. Porque podemos não estar de joelhos fisicamente, mas podemos estar em oração sem cessar, de uma forma mental e numa entrega total ao Nosso Senhor. Que possamos orar dia a dia com o nosso Pai do Céu, instar com Ele, para que Satanás seja afastado dos nossos lares, dos nossos relacionamentos, e para que possamos, com confiança, com fé, com determinação, avançar, nunca nos esquecendo que um cordão de 3 dobras é muito difícil de quebrar. Nós, o nosso esposo, nós e a nossa esposa, mas sempre Jesus no meio. Muito obrigada. Agradecemos a irmã Guida pela bela mensagem que nos trouxe esta noite. Que Deus abençoe o seu ministério e a sua família. Agradecemos as famílias que participaram conosco esta noite e irão participar. Que Deus nos ajude, que possamos ter um lar feliz, um pequeno céu na terra, enquanto estamos aqui e estamos a aguardar que um dia estaremos no lar celestial. Vamos ter um momento musical e no final a irmã Guida vai finalizar com uma oração. Dentro de mim
Vamos levantar. Querido Pai, nós damos-te muitas graças a finalizar esta reunião por este excelente momento musical. Querido Pai, precisamos muito de ser reavivados nos nossos relacionamentos e, querido Pai, reconhecendo que cada um de nós tem limitações, cada um de nós tem problemas, tem dificuldades. Nós queremos entregar-nos a Ti como esposas, como maridos, suplicando-te, bom Pai, que nos dês sabedoria do alto para termos a palavra certa, a ação correta, para sermos elementos de amor dentro das nossas famílias. E, Pai, se estamos algum dentre nós a enfrentar uma guerra que nós sabemos quem é o grande inimigo, Senhor, dá-nos paciência, dá-nos bondade, dá-nos, Senhor, amor, para contigo ao nosso lado podermos vencer. Pai, não nos podemos esquecer dos que estão sós, dos viúvos, dos divorciados, dos solteiros. Querido Pai, que possamos também ter uma palavra de amizade, de amor para com eles. E lembramos dos que sofrem. Ajuda-nos a ampará-los e a ser as Tuas mãos também e a Tua voz. Permite, bom Pai, que quando Tu voltares no céu, cada um de nós possa apresentar-se perante Ti e tenhamos a alegria de nos apresentar também com aqueles que nos deste. Tudo agradecemos, tudo suplicamos em nome do nosso Jesus. Amém.